Olá, meus irmãos, hoje eu quero falar com você sobre o batismo com fogo. Eu quero iniciar em Mateus 3,11, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cuja sandália eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nós entendemos que há duas vertentes hoje, líderes espirituais. Uns entendem que o batismo com fogo é a condenação final. A Bíblia diz que haverá uma condenação final e Deus usará do fogo para destruir toda a terra. E nós sabemos que isso existe, isso é biblicamente correto. Nós entendemos que há uma doutrina do batismo através da vida de Jesus, como diz esse texto. João Batista vai dizer que João batizava com o batismo do arrependimento, os discípulos batizavam com o batismo do arrependimento. Hoje a igreja batiza com o batismo do arrependimento. Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ele diz assim, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A Bíblia diz também no livro de Hebreus, no capítulo 6, que há uma doutrina dos batismos, levando como base a doutrina do batismo, levando como base que João Batista, ele iniciou ali o ministério antes mesmo que a igreja fosse formada, antes de Atos 2, e ele já falava sobre esse batismo com o Espírito Santo e com fogo. Hoje nós queremos nos atentar aqui a falar sobre o batismo com fogo. Eu quero usar um texto aqui, trazer clareza que nossas obras passam pelo fogo. Todas as nossas obras, as obras das nossas mãos passam pelo fogo. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 10, diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edificará sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Ou seja, o apóstolo Paulo está aqui nos exortando que existe uma construção após o fundamento, e essa construção tem que ser com zelo, tem que ser com temor. No verso 11 ele porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ou seja, no fundamento ninguém pode construir, porque a construção é através da palavra de Deus, que é a palavra de Deus manifestada, que é a vida própria de Jesus Cristo, né? Ele é o verbo que estava com Deus e ele se manifestou no nosso meio através da palavra. No verso 12 diz assim: contudo, se alguém edificar sobre o fundamento o que é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifestará e se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, o qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Ou seja, o fogo ele tem o poder de provar ou desaprovar as obras que vêm das nossas mãos. Ele vai dizer no verso 14 assim: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão, e se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo todavia, como através do fogo. Então vamos lá, o fogo é provador, o fogo é santificador. Aqui está claro que o apóstolo Paulo ele ia em todas as regiões para formar a igreja do Senhor, para estabelecer a igreja do Senhor, e ele usava do evangelho, do seu conhecimento, para fundamentar Cristo Jesus. Mas ele deixava sempre ali um apóstolo, sempre um pastor, sempre um líder ali para cuidar daquela região. E esse líder ele deveria construir uma obra. E aqui o apóstolo Paulo diz que ele não pode alterar o fundamento, mas ele pode construir sobre o fundamento. E ele usa esses materiais, o ouro, a prata, a pedra preciosa, a madeira, o feno e a palha, como uma simbologia para que nós venhamos nos atentar naquilo que estamos construindo através das nossas mãos. E ele vai dizer, aquilo que queima, esse receberá realmente danos, mas aquele que realmente recebe o fogo e essas obras são provadas e aprovadas, esse receberá galardão. É interessante que o ouro, a prata e as pedras preciosas, eles não são queimados. A cada vez que eles são provados, mais puro eles ficam, mais a verdadeira essência deles se manifesta. Mais a madeira, o feno e a palha, esses se queimam e esse recebe danos. Então nós podemos apresentar para Deus obras que podem ser aprovadas e obras que podem ser destruídas.
Mas falando mais um pouco sobre o fogo, a Bíblia diz ainda que o nosso Deus é fogo, diz em Hebreus 12, 29. Os seus ministros são labaredas de fogo, diz em Hebreus 1, 7. O trono de Deus é fogo, Daniel 7, 9. A palavra de Deus é fogo, Jeremias 23, 29. O amor de Deus é fogo, está em Cantares 8, 6. Há sim uma conjuntura do fogo com a obra santificadora de Deus. A presença de Deus é presença de fogo, melhora as obras das nossas mãos. As nossas obras podem ser destruídas ou podem ser aprovadas pelo fogo de Deus. No Antigo Testamento nós vimos também uma obra santificadora através do fogo. Está em Isaías 6, versos 5 ao 8, diz assim: então disse Isaías: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, ou seja, fogo, que tirava do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoados os teus pecados. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de vir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia a mim. Nós entendemos que nessa obra houve uma santificação dos lábios de Isaías e depois houve uma necessidade de enviar um homem a cumprir uma missão da parte de Deus. E Isaías levanta as mãos e diz: eis-me aqui, estou pronto para ser enviado. Primeiramente, o fogo faz uma obra sobre nós. A Bíblia diz lá em Atos 2 que acontece algo muito interessante. Atos 2, verso 1 diz assim: ao cumprir o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa que estava sentada, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada uma deles, ou seja, línguas como de fogo. E nós vemos que nesse momento Pedro prega com ousadia, ao ponto das pessoas achar que ele está embriagado, mas verdadeiramente ele está cheio do Espírito Santo de Deus. E sobre os lábios de Pedro, que era um homem sem estudo, um homem que era pescador, com ousadia ele encara aquele povo e prega o evangelho e a verdade de Deus nos seus lábios. Que coisa mais interessante. E a Bíblia diz que nós precisamos ser purificados pelo fogo, né? Em tudo começa através do arrependimento e da confissão de pecado, e depois nós somos santificados e somos batizados o tempo todo pelo fogo da presença de Deus. A Bíblia diz que existe uma relação grande da manifestação de Deus no Antigo Testamento, porque em Êxodo 19, 18 vemos Deus descer com fogo ali. Em Êxodo 24, 17 notamos o aspecto de fogo do Senhor. Em Deuteronômio 4:12, Deus fala com Moisés no meio do fogo. Em 1 Reis 18:38, o Senhor responde com fogo a oração de Elias. Em 1 Crônica 21:26, Deus responde a oração de Davi com fogo. Em Levítico 6:9, no altar do tabernáculo, o fogo era mantido continuamente e não se apagava. Em 2 Crônica 7:1, diz que desceu fogo do céu quando Salomão acabou de orar, consagrando o Senhor o templo. Em 2 Reis 2:11, Elias foi transladado ao céu por um carro de fogo e cavalos de fogo. Então existe uma relação de Deus com os profetas, de Deus com os homens de Deus e com a relação com o fogo. É interessante que o fogo sempre na Bíblia fala de purificação, de provação, e eu creio nesse batismo com fogo como uma santificação do povo de Deus. Então nós temos 3 batismos: batismo de arrependimento, né, que é o batismo nas águas. Nós temos o batismo do Espírito Santo, que é o Espírito Santo de Deus nos levando à verdade, nos convencendo o tempo todo da verdade, nos fazendo testemunho da parte de Deus. E nós temos o batismo com fogo, que é quando as nossas obras, elas são verdadeiramente colocadas à prova. E nesse ponto, colocada à prova, aquilo que nós estamos fundamentando com Deus, é o batismo com fogo, que pode sim aprovar as nossas obras, se elas for mediante ao ouro, prata e pedras preciosas. Depois eu quero falar um pouco mais sobre isso, porque o ouro, em simbologia, aponta para a divindade de Deus, a prata aponta para a redenção da obra da morte de Jesus Cristo, que tem o poder de remir o homem, e as pedras preciosas têm um apontamento para a obra do Espírito Santo. Nós falaremos disso um pouco adiante, mas entenda, existem esses 3 batismos e todos nós devemos passar por ele. O poder também do fogo purificador, ele é constante nas nossas vidas, por isso que o fogo no tabernáculo, no altar de Deus, ele não apagava
apagava, ele ficava dia e noite aceso, porque ele é uma obra santificadora até que ele venha sobre nós. Então que Deus possa falar no seu coração com essa palavra e que nós possamos entender a palavra de Deus de uma forma simples e clara e que esse fogo esteja presente nas nossas vidas também, nos santificando e nos fazendo testemunho da vida dele. Que Deus abençoe você.